Está entrando no ar mais um Tom da Serra. A Teresópolis TV hoje tem o prazer de trazer mais uma figura que vem movimentando a nossa cidade. Hoje nós temos o prazer de trazer Vitor Santos, do projeto Ponto de Luz. Fala pra gente, Vitor. Tudo bom, Fábio? Beleza? É isso, que prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Importante essa iniciativa. Então, é isso, sou o Vitor Santos, arte educador, também sou artista plástico, trabalho nessa área da cultura e também trabalho como desenvolvimento social nas comunidades periféricas de Teresópolis. É que é uma coisa que é necessária, né, Vitor? Eu acho que tem muitas comunidades que ainda têm que ter uma certa atenção, né, devido à carência financeira, principalmente, e também educacional, né? Então, na verdade é isso, né? A gente está acostumado, a gente sempre fala isso, que a gente sempre está falando de favela, mas a gente gosta de dizer que a favela, ela, muitas vezes esse termo acaba soando pejorativo e as pessoas acham que a gente está querendo botar uma imagem ruim, uma estampa ruim, um rótulo ruim. Na verdade, hoje é mais conhecido como comunidade, né? A favela hoje se tornou uma comunidade porque existem pessoas trabalhadoras, honestas, nada contra as outras pessoas, porém são pessoas trabalhadoras que lutam pelo direito de ser um servidor, né? Exatamente. Então, e aí é onde que surge a nossa construção dessa coisa, da favela ser potência, mais do que tudo. Força de trabalho, força criativa, cultura. Sim. E a partir disso, né, vendo os contrastes que a gente tinha, eu como jovem e mais alguns amigos há um tempo atrás, a gente se organizou nessa área de trabalhar pelos nossos territórios. E começamos uma iniciativa cultural, através de encontros culturais e outros desenhos que a gente foi formando para tratar dessas culturas, entre elas o hip hop, o samba e o resgate da história negra de Teresópolis, né? Dos negros, dos escravos do quilombo. Racial de cultura, né? Isso aí. E aí estamos nessa empreitada aí, pensando essa importância para a cidade. Esse é um dos objetivos que vocês têm, Vitor? Isso. A gente se reconhece como coletivo sociocultural. E isso diz pra gente que a gente usa da cultura para fazer transformação social, ela é um instrumento. A gente não é só um produto ou está aqui só para vender um produto. A gente usa desse produto para ajudar as pessoas a melhorarem a vida delas. E a gente começou assim, melhorando no cotidiano, né? Indo no final de semana na comunidade fazer uma iniciativa de arte e educação para as crianças, onde a gente na contação de história trata a autoestima dela, trata o apreço que ela tem pela sua comunidade, pela sua origem. A partir disso também começamos a fazer trabalho com a galera jovem do hip hop, né? E a galera que está sempre nas praças, precisa de oportunidade de emprego e tudo mais. E chegamos também na galera do samba, porque é o resgate da minha história principalmente, né? De nós ali ligados ao Ponto de Luz e da história da nossa cidade, dessa história das nossas raízes, da origem das nossas comunidades. E começamos a usar e mostrar a importância dessas ferramentas. E dando oportunidade também dessas pessoas também mostrarem que às vezes tem um valor, né, Vitor? Exatamente, que é um valor que vai além desse valor só, às vezes, final do produto, né, da estética, da apresentação, mas um valor sociológico de ocupar a vida da pessoa, né, que muitas vezes a gente vê isso nas comunidades, o que o espaço do ócio deixa, né, para o tráfico, para uma série de problemas, e que quando a gente leva respostas de cultura, educação, quando a gente dá a oportunidade das pessoas se envolverem em outras coisas, ocupa esse ócio, esse lugar intelectual, talvez, né, da vida das pessoas, que é muito necessário. Inclusive, Vitor, é um trabalho, pelo que eu estou vendo e venho acompanhando já, você retirar essas crianças da rua e dando uma oportunidade para que eles tenham um local para que possa ser aprender alguma coisa, como o Bamba da Serra chegou um tempo a fazer, não sei se você lembra, nós tínhamos uma escolinha de percussionistas. Então o que acontece? Aquela galera que ficava soltando pipa na rua, sem fazer nada, eles tinham um local e a nossa cobrança era pequena, era nota no colégio. Você tinha que ter um rendimento bacana para poder aprender a tocar um instrumento. E é mais ou menos por aí, né? Exatamente. Porque, na verdade, isso é o acesso à oportunidade, né? Quando você... Um dos processos educativos que é muito importante é esse processo do estímulo, né? Isso recebe muito na escola.
E esse estímulo, às vezes, ele consegue ser feito por outros lugares. É muito importante quando a família estimula e como a sociedade civil organizada também consegue fazer isso. É que tem que ter uma aceitação, né? Exatamente. Quando você consegue dar oportunidade para o jovem aprender a tocar um instrumento, por exemplo, além de toda a disciplina com isso, você ensina ele a ter foco, ensina ele a ter objetivo, ensina ele que ele é capaz de dominar algumas coisas. E a gente pode perceber, eu acho que você como eu, de companheiros nossos que a gente viu no carnaval e que hoje, infelizmente, se encontram em situações deploráveis pelo ócio que essa vida deu, né? Que seguiram até outros caminhos, Exatamente. né, Vitor? A gente não precisa citar nome, mas a gente fica triste de você ver que eram pessoas que produziam, né, produtivas. Isso. E quando você depara com uma certa figura que não é a pessoa, né? Então você fica triste porque aquela pessoa já produziu tantas coisas bonitas, né? Exatamente. Entendeu? Infelizmente nós estamos passando por períodos difíceis, né? Porém, esse projeto Ponto de Luz também poderia, acho que pode, né? Até abranger também esses adultos, né? Sim. Que às vezes estão isolados até de família, né? Na verdade, acontece que hoje a pandemia, a gente acabou tendo muita dificuldade de continuar algum trabalho que a gente fazia com as crianças, se tornou um pouco difícil. Devido à aglomeração, Isso. né? E até porque a gente ia até elas, que era mais fácil, porque às vezes as mães têm muita dificuldade para trazer, então a gente sempre ia os finais de semana até as comunidades. Isso se tornou difícil, mas por outro lado, né, a gente tem um olhar geral, como você falou, para todas as pessoas e como que a gente pode estar ajudando. Então esse ano de 2020 a gente deu muito suporte às famílias, né? A gente atendeu mais de 300 famílias com cesta básica, remédio e outras necessidades que apareceram durante esse período de pandemia. Além disso, a gente foi premiado pela Fiocruz. Entre 850 iniciativas nacionais, o nosso projeto foi contemplado com o edital da Fiocruz para uma iniciativa de enfrentamento do Covid em Teresópolis. E aí a gente atendeu também várias famílias, demos oficina de como você conter, de como você multiplicar seu sabão, de como se prevenir. E além disso, a gente fez uma pesquisa sociossanitária nas principais 4 comunidades do bairro de São Pedro, onde a gente entrevistou 400 domicílios para saber como que anda o acesso das pessoas à saúde, à água, a esgoto, isso junto com a Fiocruz, o que é uma coisa muito importante para a cidade. É uma parceria, né? Exatamente. Esses dados estão terminando de ser apurados e em breve a gente também vai estar, de repente, até tendo a oportunidade de vir aqui para falar sobre isso. Vitor, uma pergunta que eu acho que toda a galera também gostaria de saber. Esse projeto tem o objetivo de ampliar para outros bairros e outras comunidades? Sim, na verdade, o que a gente acha? Que a gente é uma espécie de laboratório, né? A gente tem críticas sociais? A gente tem críticas sociais, mas a gente acha que não adianta ficar só criticando e não dando respostas. Você tem que Exatamente. descruzar os braços, né, e fazer alguma coisa. Luta, né? Lá dentro do nosso espaço, o que a gente tem tentado fazer é vivenciar essas respostas para a gente poder argumentar oferecendo solução, dizendo, vamos fazer assim, que assim funciona. E é justamente essa proposta que a gente pretende replicar em outros espaços. A gente conversa com grupos de outros lugares que são parceiros. Até próprio, acho que associações de moradores, Isso. né? Que eu acho que você levar esse conhecimento a outras comunidades, acho que seria interessante, porque pelo que o pessoal está vendo, Vitor, é uma ideia boa, é uma ideia social, né? Isso. De dar oportunidade a quem precisa, mas não é só o bairro de São Pedro, com todo respeito à comunidade, mas tem a Quinta Lebrão, Exatamente. Tem outras comunidades em si que precisam também, tanto a parte de insalubridade, né? E também dessa ajuda, até numa cesta básica, né? No caso do Ponto de Luz, hoje a gente conseguiu se estender até o Fischer, por causa de uma demanda lá das famílias ali em torno do aterro, também, né? E existe ali muitas pessoas com potência de trabalho, querendo realizar coisas. A gente viu essas duas coisas e achou que a gente tinha que se estender primeiramente para lá. E hoje a gente trabalha em parceria lá no Fischer, mas a gente dialoga com galera de associação, galera de outros grupos em outras comunidades, para poder pensar como fazer. E nos atendimentos que a gente fez durante a pandemia, a gente atendeu todos os bairros. Na pesquisa, que a gente acabou conseguindo fazer apenas nesses 4 bairros do bairro de São Pedro, nessas 4 comunidades, e no Fischer, que a gente também conseguiu estender a pesquisa. Porque realmente aí é questão de braço, de ter gente na rua equipada com material de proteção, para ir até as pessoas passar um questionário social. Nessa hora que eu acredito que teria que ter uma certa parceria até com o governo municipal
incentivando, né? Eu acho que até o desenvolvimento social, a parte da secretaria, tentar enfocar um pouco mais, quem estiver vendo, né? De repente, a nossa secretária de Desenvolvimento Social, que de repente possa estender a mão para esse ponto de luz, para que a gente possa conseguir dar incentivo de ir a outras localidades e também ajudar a quem precisa, né? A verdade é, a gente dialoga, assim, a gente gosta bastante de dialogar. Algumas secretarias dialogam mais do que outras com a gente, né? Recentemente a gente foi contemplado por um edital da Lei Aldir Blanc, de apoio à cultura. A Secretaria de Cultura fez um repasse ótimo para a gente, né? Tem dado essa atenção. Em contrapartida, a gente gostaria de ter tido também um respaldo diante disso, já que a Fiocruz em si deu atenção para a gente chegou a redigir ofício, encaminhar para a Prefeitura pedindo uma certa atenção para isso. Até um local, né? Exatamente. Que pudesse ter uma central, né? Na verdade, olha, recentemente teve uma audiência pública sobre discussão do retorno às aulas, né? E muito foi falado ali, mas eu percebi, por exemplo, que em nenhum momento existia esse tipo de dado produzido, né? E que a gente já tendo... né? Exatamente. Concretas, né? E a gente já tendo oferecido antes ao poder público a possibilidade de trabalhar junto com a gente, com a Fiocruz, nesse mapeamento, né? Porque saúde é prevenção, então não adianta, como vai lavar a mão sem água, o esgoto contaminando todo mundo, então a gente precisa olhar isso. Tem que dar um início, né? Mas você Exatamente. tem que partir de algum lugar, né? Então a gente gostaria e teria, por exemplo, dado uma outra percepção para uma audiência pública, dados daquele produzidos pela gente como grupo atuante há 6 anos dentro das comunidades de Teresópolis e em conjunto com a Fiocruz. Então a gente acha que isso precisa ser feito, né? As associações, as pessoas de outros coletivos que quiserem de forma independente trabalhar essa pesquisa, quiserem fazer contato com o Ponto de Luz, a gente está aí para poder auxiliar, para tentar levar, né? E pelo menos compartilhar como que a gente fez e como que você pode estar fazendo na sua comunidade, no seu território. Tá, você tem alguma rede social que vocês estejam já fazendo? Instagram, Sim. Zap, se quiser também divulgar? Claro. Então, para a galera, a gente no WhatsApp e na verdade no Facebook e no Instagram, nós estamos como @Ponto de Luz Coletivo. Procurando lá você acha, são as nossas mídias assim do dia a dia, mostra tudo do dia a dia, né? @Ponto de Luz Coletivo. Mas a gente também tem um site que se chama pontodeluzcoletivo.com, simples assim, pontodeluzcoletivo.com. Nesse site, quem entra e acessa o menu, ele vai ter galeria de fotos, ele vai ter os nossos projetos escritos. Todo o movimento. Exatamente, toda a movimentação. Feito, né? Tem prestação de conta para quem doa saber para onde foi a sua doação. Fica lá em PDF, a pessoa pode acessar e baixar diretamente. A gente também tem um WhatsApp, que é uma ouvidoria. Esse número, a gente inaugurou ele também junto com a Fiocruz, para que as pessoas das comunidades de Teresópolis possam fazer contato com a gente para dar sugestão, para falar dos problemas que estão acontecendo. Ter um meio de contato, né, também com vocês, né? E aí, esse número, ele é o 21 97300 8805, né? Fala ali para aquela galera lá, repete 21 7300 8805. Esse WhatsApp, ele recebe todas essas demandas também, e ele também é um Pix. Esse número também, quem quiser contribuir com o projeto, pode pegar o número da nossa ouvidoria e transferir direto para esse Pix, algum valor para ajudar a gente, que também será bem grado, né? Na verdade, a gente recebe muito pedido de ajuda, fralda, remédio, cesta básica. Hoje mesmo eu posso dizer para vocês que eu estou com um pedido de 5 cestas básicas que eu não tenho de onde tirar recurso para poder ajudar. A gente se move, a gente tem um bazar, a gente faz evento online, a gente tem um apoie-se, que quem entrar no nosso site é apoie-se/Ponto de Luz. No nosso site ou no nosso Facebook tem esse apoie-se, para poder gerar recurso para a gente ajudar essas famílias e fazer o trabalho. Porque a gente não tem apoio privado ou público, a não ser quando a gente concorre a um edital e ganha, né? Mas a gente não tem nenhum financiamento direto e a gente depende de iniciativas alternativas. E a gente até gosta muito disso porque isso dá uma autonomia para a gente, sabe? Com certeza, que isso é interessante, né, Vitor? Porque quem está nos assistindo, eu até faço um pedido que quem estiver interessado em ajudar também o Ponto de Luz, tanto nesse número que ele vai repetir agora, quanto o nosso, que de repente a gente consiga arrecadar essas doações e repassar para eles também, que isso tudo
vira uma cesta básica, né? No caso, o meu número é 21 99316 2151 e tem o dele. O nosso é 21 973 008805. Vamos mobilizar. Bom, fala. Ou arroba Ponto de Luz Coletivo. Jogou Ponto de Luz Coletivo lá no Google, no Facebook, vai achar a gente. Aí vamos mobilizar para que as pessoas possam ajudar também esses projetos. A cidade precisa crescer socialmente, mas também tem que ter as comunidades preparadas para poder ajudar. Entendeu? E passando, né, por isso, você falando aí, tudo é recurso, como você falou, né? O Pix, o dinheiro, ele é importante porque algumas coisas você só faz com dinheiro, né? Com certeza. Você só paga algumas contas, luz, gás, né? E hoje a gente tem, só para falar, a gente tem um Enseja, né, para a galera que precisa terminar ensino médio na nossa casa. A gente está ajudando a galera com formação. Essa galera não consegue ensino à distância, tá difícil. Estudar pelo remoto. Não tem acesso à parte de internet, né? A gente tem uma equipe com psicólogo, assistente social e assessor jurídico que estão olhando e dando um parecer técnico sobre a situação dessas famílias que a gente atende, para que não seja algo feito de boca, simples assim, né? E a gente tem um laboratório social, que é um grupo de produção jovem que tem buscado esses artistas, essa cultura esquecida às vezes na cidade para fomentar. Então, seja fralda, seja coisa que a gente pode vender no nosso bazar, seja o alimento ou seja doação Pix, ajuda a gente, tudo transforma em recurso. Seja divulgar o nosso trabalho, seja ir lá conhecer, isso tudo ajuda a gente. E porque a gente precisa, né, dar visibilidade para isso e fortalecer aí a nossa cultura, como você tem visto lá. Veja bem, Vitor, eu gostaria de saber, esse bazar fica mais ou menos aonde? Ali na Barra de São Pedro. O nosso bazar, ele fica em frente ao portão do Planet Soccer, na rua Fileuterpe, 931. Quem conhece sabe onde fica o CRAS São Pedro, subindo ali a Fileuterpe, em frente mais ou menos ao Planet Soccer mesmo, vai ter uma loja azul e amarela, está escrito Ponto de Luz Coletivo lá. É esse bazar. É um bazar de seminovos, muita coisa legal, a um valor muito acessível, 10, 5 reais, né? E também dá a oportunidade das pessoas também comprarem. Exatamente. Por exemplo, eu vou passar lá, eu sabendo mais ou menos aonde eu vou levar alguma coisa, a gente arrecada tanto para a parte do nosso lar, quanto para outras comunidades que a gente tenta ajudar, e seria um prazer ajudar vocês, de repente, no mínimo que a gente pode fazer, e também divulgando aqui, né, Vitor, que eu acho que é importante. Eu acho importante uma coisa que você falou aí, que está acontecendo, esse trabalho em rede, essa oportunidade de fazer o link de grupos culturais, de grupos da cidade, porque a gente se autoajuda, né? Então, por exemplo, lá no Ponto de Luz, às vezes eu tenho uma roupa do bazar, mas eu recebo muita coisa que especificamente não é para o bazar, né? Então, a gente repassa para asilo, repassa para outras instituições, muita coisa boa para as famílias usar. Roupa de criança a gente não vende, roupa de criança a gente doa, porque a necessidade é muito grande, então a gente não vende. A gente vende muito, às vezes, peça mais masculina, mais feminina, porque às vezes é uma peça novinha e a gente está dando oportunidade de comprar barato. Isso é interessante e ajuda a gente. Não, com certeza. Mas muita da doação, ela é para atendimento mesmo das pessoas que estão nessa necessidade. Importante falar que Teresópolis hoje é uma cidade favela, né? São 26 favelas ou comunidades, né? O termo favela, ele é usado por uma especificidade que é como surgiu, né, esse termo. Isso já vem de antigamente, né? E a gente sabe que essas comunidades, né, precisam de um olhar que parta do que é real, que é a vida delas, onde tem uma população de pelo menos 41 mil pessoas de força de trabalho que todo dia vivem com esses contrastes de todas as potências da sua arte, da sua capacidade de lutar, de realizar, com as dificuldades que atravessa a sua vida e às vezes não deixa ela fazer, surgindo uma aflição. Então, gostaria muito de fazer apelo aos nossos representantes e a toda a galera da cultura que se una em rede, ajudar, né? E que a gente dê uma atenção para essa cultura popular. Porque se vende tão bem, às vezes, os eventos falando da Inglaterra, falando dos nossos colonizadores, por que não das nossas raízes, né? Falando do samba, falando do... Repita de novo os contatos que você tem aí, porque nós estamos já no finalzinho, que infelizmente papo gostoso, passa rápido, né? Então dá seu contato, fala sobre suas redes sociais para que a gente possa conseguir alguma doação aí com essa galera maravilhosa. Galera, então é isso. Ponto de Luz Coletivo, tá? A gente é o coletivo que luta por justiça social através da cultura e da educação em Teresópolis.
Estamos presentes no Facebook e no Instagram pelo @Ponto de Luz Coletivo. É uma lâmpada amarelinha. E lá vai ter as atualizações diárias. Já as nossas informações mais íntimas estão no nosso site, que é pontodeluzcoletivo.com. Simples assim, jogou no Google, pontodeluzcoletivo.com. E, por último, o nosso WhatsApp, que é a ouvidoria para atendimento, e também o nosso Pix para contribuição. O WhatsApp é 21 973 008805. Anota aí e a gente se encontra. Gente, o programa Tom da Serra veio trazer essa figura ilustre com esse projeto maravilhoso e a gente fica por aqui, Vitor. Foi um prazer. A Teresópolis TV tem o privilégio de tê-lo aqui junto com a gente e o Tom da Serra vai chegando ao final. Fiquem com Deus e que a gente consiga bastante doações para o Ponto de Luz. Um abraço.